Ok. Não, atualizou meu computador, ele está me dando uns bailes aqui. Pronto. Quando eu puder, quando voltar todo mundo. Pode ir, já está gravando, Vânia. Luana está aí também, perguntou. Massa, beleza. Então vamos lá. Resumindo, tá? Então, receba o convite. Você quer ser a diretora musical do Bob Esponja, o musical? Oba, quero sim, massa. Aceito o convite. Aí eu já desligo o telefone e falo, já estou atrasada. Começa a estudar. Eu estou atrasada, né? Começa. Isso é um ano antes, normalmente, ou mais de um ano antes, certo? Começo a estudar tudo que eu tenho de material, o que eu não tenho eu vou pesquisar, tudo, vídeo, texto, partitura, trago a redução piano vocal para o piano, começo a estudar nota por nota, todas as notinhas de acompanhamento, harmonia, estrutura, tá? Eu vou me apropriando da obra e vou me aprofundando. Neste meio tempo, enquanto eu estou estudando, eu já vou pensando em quem eu quero de assistente, quem que vai ser o pianista, quem que vai ser minha equipe para ensaios. Daí as reuniões com a produção começam a acontecer também. Por quê? Porque a gente tem que fazer audição. Quais perfis que a gente quer para o elenco, né? E isso está rolando. Então, vamos supor que eu recebi esse convite em abril de um ano, a gente vai estrear em março do ano seguinte, mais ou menos. Acho que isso é a minha voz, se não me engano, né? Tá tudo bem. Não, é que tem gente que está com o microfone aberto, daí aí vaza. Ok. Peraí. Nossa. Ok. Vou seguir, muito bem. Que eu quero que vocês só me escutem bem, é só isso. Daí o que acontece, amores? A gente está nesse processo de se reunir, precisamos de tal pessoa para tais papéis. Nesse meio tempo eu recebo o material de orquestra, que é a grade da orquestra, e as partes de cada instrumento. Mesmo porque eu já decidi qual tipo de instrumentação que eu quero, às vezes tem variações? Tem, tá? Aí eu vou pensar, meu Deus, que tipo de músico que eu preciso? Eu posso cortar alguém dessa orquestra sem prejuízo artístico? E por aí vai, tá? Porque para não encarecer a produção, beleza? Tá aí. Vamos que continuamos trabalhando nesse sentido de alinhar tudo. Audições acontecem, audição para elenco. Fechamos o elenco, né, numa situação ideal. Eu tô acelerando muito isso, tá? Eu tenho uma postilhinha, inclusive, que eu vou narrando todos os passos da direção musical. Eu posso enviar, tá? Eu tenho o WhatsApp do Estevão e aí fica para vocês, tá? Beleza? Massa. Daí o que acontece? E a audição para música? Depois, lá para dezembro, tá? Supomos que estamos em outubro e o elenco está sendo escolhido, certo? Bom, nisso, os trâmites, por exemplo, é um musical autoral? É bem mais simples. É um musical independente? É bem mais simples. É uma superprodução que vem de fora, que vem, aí dá um trabalhão, tá? E os incautos, né, os ingênuos incautos, é fácil porque vem de fora, é só eu ir lá que nem um boneco de posto na frente lá no pódio, na frente da orquestra e ficar abanando os braços que vai sair lindo. As pessoas não sabem o trabalho que dá, não importa que vem de fora, é um original adaptado para o Brasil. É totalmente diferente. A versão é outra. Nesse meio tempo também as versões já ficaram prontas e a gente está lá pelejando para encaixar a versão brasileira na música. Felizmente temos excelentes versionistas agora, tá? Isso nem sempre foi verdade, mas agora estamos bem, né? Espaço, o teatro já está sendo visto, isso não me compete. Vou falar da parte que me compete só musical. E eu estou estudando. Aí eu já estou com a grade, já estou estudando a minha linha de regência. O que eu vou querer? Que andamento? Né? E detalhe, a gente muda de ideia. Mas eu já sei quem que vai cantar, eu já sei quem que vai tocar. Então, eu já tenho uma linha do que pedir, certo? Sempre deixo claro, amores, é uma obra viva, é um organismo. Então, ele vai mudando muito, de acordo com o que a gente vai conquistando. Mesmo quando é um Wicked, quando é uma família Adams. Aliás, orgulho para nós brasileiros, a gente melhora, tá? As obras que vêm de fora. Os próprios gringos que falam. Eles falam assim, a maior virtude dos brasileiros é a paixão e o maior defeito é a paixão também. Porque a gente só não pode se deixar contaminar, porque a gente é muito apaixonado, intenso, eu sei, né? Mas, digamos que quando a gente faz, a gente se entrega. É uma coisa que lá fora eles são mais frios, tem paixão, sim, mas é um pouco mais distante, é mais profissional.
tá? E a coisa que falta para o brasileiro, na verdade, é a questão da disciplina. A gente pode falar, a gente sabe que a gente é brasileiro, ai de quem falar, né? Mas a gente tem essa consciência, né? É uma questão cultural, é uma herança. Aí tem muitas, eu não vou entrar nesse mérito antropológico, sociológico, tá? Mas existem muitas correntes. O que a gente precisa realmente é encarar a arte como uma profissão. Tá? É muito difícil o que a gente faz, é uma coisa sagrada, é complexa, exige muito conhecimento, muita técnica, muito envolvimento, muito sacrifício mesmo, no sentido de sacrificar, tornar sagrado, conforme eu já falei. Né? Então, basicamente, a gente tem que ter essa disciplina, porque tudo que eu falei até agora de direção musical envolve disciplina, seriedade, dedicação. E não, eu não parei de dar aula, não parei de trabalhar com as outras coisas com as quais eu trabalho. Eu vou fazendo isso nas horas vagas, ou seja, é sofrido, tá? Muito bem. Aí, passou o ano novo. Tá? A gente está se recuperando da ressaca ainda do Réveillon. O que vai acontecer? A gente começa a ensaiar. É tipo 4 de janeiro, já começou. Senão não estreia no começo de março. Precisa de 2 meses, pelo menos, tá? Alguns musicais, 3 meses. Muito bem. Aí a gente começa primeiro com o elenco, porque a gente vai criar aquela cena, tá? E é muito complexo essa coisa, conforme eu já falei, mesmo vindo de fora, são pessoas diferentes, são corpos diferentes, cultura diferente, humor diferente, outra versão, outro idioma, então tem que se adaptar. Os estrangeiros escutam muito a gente, tá? Então, por exemplo, eles perguntam, isso funciona? Porque eu não estou achando que vocês estão reagindo bem. Aí a gente fala, essa piada não tem a menor graça, a gente tem que mudar. Não vai dar leitura, se não dá leitura com o público, tá? E aí está sendo construída essa cena. Um mês depois, que os ensaios de cena são 8 horas por dia de ensaio, tá? Com 1 hora de almoço, ou seja, 9 horas de trabalho diário. Que bom que é em janeiro que eu estou de férias das faculdades, né? Senão não daria para fazer. Muito bem. Daí, a hora que você acha que não pode piorar, a nossa carga horária, a minha pelo menos, se transforma em 14 horas por dia, porque aí os ensaios de cena passam a ser tarde e noite, provavelmente já no teatro, no espaço onde vai ser, e eu começo a ensaiar a orquestra de manhã. Só que a orquestra de manhã, eles já estão com o material tudo revisado, bonitinho, porque eu fiz isso nesse tempo anterior. Eu não tive férias, tá? Eu fiquei revisando tudo bonitinho, eles já estão com o material, eles já chegaram estudados, que eu escolho, inclusive deixo isso muito claro na audição, já chega estudado, tá aqui, né? A gente vai trabalhar, claro, tá? Mas em 8 dias a orquestra está pronta. Aí depois, no 9º dia, a gente junta a orquestra, banda, enfim, né? O grupo instrumental com o elenco, que é o ensaio à italiana, tá? Ou o Sitzprobe. Vocês já sabem do que se trata, já passaram por isso, né? E aí, primeira junção de cena com a orquestra, que é o ensaio de ensemble, tá? Mas ainda sem figurino, sem maquiagem, certo? Aí chega no pré-geral, que é com quase tudo pronto, são 2 pré-gerais. Antes disso, quando já está com, assim, na transição, quando já tem figurino, maquiagem, faltando algum outro item, mas já tem uma estrutura legal, que a gente vai fazer o ensaio corrido, tá? Detalhe, eu estou pulando um monte de detalhes que vão na apostila, tá? Muito bem, nesse ensaio corrido, a gente já tem o público que a gente brinca que é o público catado, tá? É aquela galera ali que é amiga do funcionário, é o segurança, para servir como teste, para ver como que eles reagem, né? Mas assim, é a primeira. Eu vou te falar, eu acho que é a pior coisa para mim, tá? É o primeiro, a hora que eu olho, eu falo, meu Deus, tem público, meu Deus do céu, tá tudo cru, mas é avisado, é a primeira vez que a gente vai ter público. Normalmente num teatro de 1.000 lugares, 1.500, tem o quê? Umas 100 pessoas, mais ou menos isso, é o primeiro público, tá? São os agregados, beleza? Daí, aí você passou por isso, eu já falo, ai, que bom, agora eu já sei onde que a gente precisa caprichar mais, já passa o primeiro susto, nessa. Aí, esses são os corridos com o público. Pré-geral, são 2 pré-gerais, geral mesmo, e aí tem a famigerada estreia VIP. A estreia VIP estão todos os artistas famosos, globais, midiáticos, todo mundo, tá? Mas aí você já passou pelo pior público, que é o público do primeiro corrido. Aí você fala, tá, tô relaxada, né? E aí tem a estreia para o público. E aí começa a parte mais difícil, que é manter a qualidade durante a temporada. Porque a estreia é o nascimento, você entrega o seu filho, nasceu, tá? Para o público pagante, é o primeiro dia, até me arrepia, porque para mim é muito emocionante, né?
E aí, para manter a qualidade? Tá? É muito mais difícil, porque a gente vai cansando, o elenco vai cansando, vai criando vícios, vai inventando melodias que não existem, vai criando cacos, vai se espalhando demais, aí você vai lá e dá uma tesourada. Porém, isso, de novo, não é para engessar o artista. Se ele passa da conta, a minha função enquanto diretora musical é alertar, certo? Tem que lidar com as substituições, tem que fazer os ensaios de subs, porque eu sempre tenho que ensaiar os subs do elenco, tem um cronograma a ser respeitado e uma rotina terrível de shows, tá? Como eu falei, atualmente, uma temporada padrão são 7 shows por semana, tá? No Rei Leão eu cheguei a fazer 9 numa semana, tá? Puxar. E daí a mesma coisa com a orquestra, porque tem que ter cobertura, eles têm que ter substitutos. Então, eles são orientados a treinar, porque vai que algum adoece, o show não pode parar, nunca. Então, os covers são ensaiados, galera do elenco, e os músicos, os subs, são ensaiados também. Tá? A grossíssimo modo é isso, e aí a gente vai sustentando, passando por todos os problemas. No Wicked, eu cheguei a ter todo tipo de problema, amores, em coisas terríveis, de perder assistente, porque ele adoeceu, tá? Alguns musicais são mais suaves. Quando me perguntam qual musical você prefere, tá? A gente não prefere um filho a outro. É tudo filho, você ama todos os filhos, e de maneira especial cada um, né? Mas digamos que os filhos que me deram menos trabalho, aqueles menos problemáticos, tá? Que eu não precisei buscar na balada de madrugada, sabe? Foi o quê? Mudança de hábito e o A Família Addams. Foi os mais sussas. Problemas existem sim, mas foram os menos problemáticos, tá? Grossíssimo modo. Não dá, resumidíssimo. Luana. Alguém mais? Calma, eu tenho a minha segunda. Primeiro, eu teria ficado aqui aquelas 2 horas que você falou que precisaria, porque, muito gostoso ouvir você contando os detalhes. E eu sou a pessoa mais que ama um detalhe, demora 2 horas para contar um negócio de 5 minutos, então eu estava amando. A minha outra pergunta é assim: o que te faz não aceitar um convite para determinado musical? Tá. Se é que isso acontece com frequência ou não. Já aconteceu. Já aconteceu. Primeiro que eu vejo que é um barco furado, tá? Por exemplo, como que você sabe? O meio é um ovo. O meio é um ovo, assim. Agora há pouco eu falei, você conhece fulano? Não, mas eu conheço alguém que conhece o fulano, entendeu? É fácil. Primeiro eu me informo se eu não conheço a produção, tá? E a gente fica sabendo. Tem muita fofoca? Tem, gente, infelizmente. Isso é uma coisa que a gente tem que cortar também. Vamos fazer mais e falar menos? Eu falo isso para os meus alunos, tá? Porque tem uma hora que você se vê no meio, você está falando ao Léo, ao invés de fazer um vocalize, né? De estudar uma técnica. Então a gente perde muito tempo com isso. Inventam muita coisa, mas tem algumas pessoas que são confiáveis, então eu me informo. Se é alguma pessoa que eu nunca trabalhei antes, eu me informo. E isso não me livrou de levar um calote, de eu trabalhar numa produção, exato, tá? Mas todo mundo levou, e aí, o que acontece? O que a gente pode fazer? A gente se informa, para que nenhum de vocês passe por isso depois de mim, certo? Então, é a velha história, a gente tem que se proteger assim. Não posso revelar o nome aqui porque é calúnia e difamação, entra em um crime, vocês sabem disso, né? Mas a gente, toda a companhia, 2 companhias, na verdade, 2 musicais, a gente moveu uma ação contra ele para que ele parasse, porque ele já tinha feito isso em outras produções e continuou a fazer. Depois, a gente moveu uma ação, não vimos um centavo furado, mas pelo menos está lá registrado que ele tem esse problema, tá? Então, se essa pessoa algum dia ousar falar, vamos fazer essa montagem, porque aí eu te pago o que eu devia, eu falo, não fale comigo, fale com o meu advogado, certo? Aliás, parece, a última coisa que eu ouvi, que essa pessoa fugiu para onde, Bianca? Para a Itália. Insomma, mascalzone farabutto, porco cane, insomma, fugiu para lá. Né? Enfim, pode ser boato também, certo? Isso é uma das coisas. Então, se informar a respeito, tá? Porém, eu também confio no meu instinto. Como eu falei, tem gente que fala mal da gente à torta direito e por nada, porque simplesmente não vai com a sua cara. Né? Informe-se, né? De maneira confiável e sinta o seu instinto.
Muitas vezes eu não entrei num barco furado porque eu sabia que ia ser um barco furado, porque não é só essa questão de levar o calote. Pode ser uma experiência horrível, por exemplo. Eu sou profissional, eu quero entrar num trabalho mega profissional. Aí você começa a ver uma coisa terrível que se chama nepotismo, tá? Então, cara, eu tenho que estar aqui porque eu mereço. E você pode até ser minha aluna, minha irmã, minha filha, etc e tal, mas se você entra lá, porque você merece, você vai fazer audição, você vai provar que você merece, é até melhor para sua autoestima. Porque aí pode até falar depois, entrou porque é aluna da Vânia. Não, eu sou pior que os meus alunos. Eu exijo mais dos meus alunos. Cuide, se eu estiver numa banca e você for meu aluno, eu vou estar assim, ó. Vamos ver. Vou ver se você aprendeu alguma coisa, tá? Então, mas aí você vê gente que não tem essa ética. Vai chamando, e outra coisa também, vai chamando sem propriedade artística, tá? Acho que fulana pode fazer a Úrsula. Não, você tem que ouvir os seus criativos. Você tem que ver se ela consegue cantar aquela tessitura terrível, que é abissal, né? Literalmente, é um papel para contralto, é pesadíssimo. Se ela é boa atriz para fazer aquele personagem, só um exemplo, tá? Não pode ir fazendo isso. Aí você questiona: será que eu faço parte desse lugar? Tá? Então, informação, conheça as pessoas, esteja atenta, né? E vá atrás da informação correta, não do boato, realmente, porque existe muita difamação gratuita também. Falam muita bizarrice, né? Mas por conta disso, eu vi, tá estranho esse contexto, assim, não está profissional. E aí, o que eu falei há um pouco mais de meia hora atrás, você leva um tempão para construir uma reputação, tá? Errando, claro, eu sou a primeira a falar, eu sou humana, eu erro pacas, tá? Mas é com consciência profissional, eu procuro sempre corrigir o erro depois, tá? Não estou colocando alecrim dourado, não é aqui não, certo? Mas, daí, essa postura, essas coisas que eu narrei, tá? São muito antiprofissionais. Aí, quem que é a diretora musical? É a Vânia. Oi? A Vânia faz parte disso, ou seja, a reputação que eu levei décadas para construir, faz assim, despenca, certo? Então, não é por aí. Isso já recusei várias coisas, Luana. Várias coisas, eu não vou citar aqui, tá? Mas tipo assim, não quero isso para mim, não. É melhor não, é livramento, entende? É basicamente isso. Então, Legal. na verdade, é mais quem está envolvido naquela produção. E Isso. não porque, sei lá, esse não é muito meu estilo, ou tal coisa eu já cansei de fazer, já fiz demais isso e aquilo. Não. Assim, ó, e outras, não sendo imoral, isso é muito também diluído, né? Mas não sendo uma coisa imoral, não sendo algo que fira os meus princípios, tá? Porque eu também vou me respeitar. Mas nunca aconteceu. Nunca aconteceu, certo? Não foi por conta do estilo ser algo que eu não pudesse me adaptar a ele, entende? Não foi por causa disso, não, certo? Foi por questões profissionais, operacionais mesmo. Eu pensando assim, eu vou passar muita raiva, é muito diferente. Nossa, eu tô lembrando de todos os títulos aqui, tá? Eu não posso falar. É uma coisa assim. Por quê? Teve um que seria muito legal, mas a diretora cênica... o jeito dela trabalhar é muito diferente do meu jeito de trabalhar, com todo respeito a ela, tá? Ela é muito mais de teatro experimental. Em teatro musical, eu não acredito nisso. Eu tenho um cronograma, eu tenho um jeito de seguir, é o meu jeito. Ela tá errada? Não. Eu tô errada? Também não. Mas aí eu falei pro produtor, eu sei que você ama fulana, eu sei que você me quer no trabalho, eu prefiro me retirar. Eu falei isso para ele, falei com todo o meu carinho assim por você, para a gente, porque a gente vai ter problemas. Falei para a gente vai ter problemas. Em algum momento do processo, a gente vai se chocar e você não precisa de problemas, tá? Então, não vai afetar a nossa amizade, nem a nossa relação profissional. Continua com ela mas assim, sem choro nem vela, tá? Eu me retirei por conta disso, tá? Mas foi a única situação realmente digna, tá? Foi por uma razão digna. As outras foi do tipo, eu vou passar muita raiva. Isso não está certo, está muito errado, isso não está profissional. Não foi o caso neste ponto, tá? Eu acho que, só para fechar aqui, eu sei que não é comigo a entrevista, tá, galera? Calma aí, já vou. Essas relações interpessoais eu acho que são muito importantes em qualquer trabalho, né?
porque eu acho que o contrário também é, por exemplo, você tem uma coisa que talvez não te seduza tanto para fazer, mas você vê que tem uma puta de uma equipe que você fala, cara, eu vou trabalhar com essa galera e eu sei que isso vai me trazer uma coisa que eu nem estou esperando, né? Partindo Exatamente. da proposta. Exato. Eu acho que as relações são, Sim. nossa, muito importantes. Porque você está... Gente, a gente fica uma temporada, fica um ano inteiro sob o mesmo teto, convivendo. Você está entendendo que assim, vira uma tortura se você não se dá bem, se você não tem um mínimo de entrosamento, de sintonia, é sofrido, tá? O que sofre? O show. E a gente está lá pelo show, não pelos nossos míseros egos. O show não pode perder. A gente tem que estar lá sustentando isso. Se a gente começa a se desentender, o show começa a perder energia também. Não é justo com o espetáculo, né? E sim, sintonia dos criativos é muito importante. E vou te contar uma coisa, Luana, e para vocês todos. Num primeiro momento, por exemplo, os musicais do Andrew Lloyd Webber nunca me seduziram muito, tá? Então, assim, você vai fazer Evita. Eu comecei a estudar, falei, ai, que música torta, que coisa estranha, que coisa esquisita. Deu uma semana, eu estava apaixonada. Então, a gente se apaixona também pelo que faz, porque você vai entendendo a obra vai te entendendo, você vai se apropriando, você vai se enxergando ali. Aí você fala, ah, tá vendo como todo mundo fala que é genial? É genial, né? É por conta disso. A gente se apaixona também. Só que a gente tem que continuar apaixonado, amando, entregue ali. Imagina se você não se entende como seu diretor, tá? Se você é uma diretora cênica, você não se entende seu diretor musical, meu Deus do céu, é insuportável. Ah, mas dá para trabalhar não gostando e respeitando. É o mínimo, é o mínimo, tá? Mas é que às vezes a linha do respeito se cruza justamente por causa desse choque. Então, a gente tem que prever isso e evitar problemas. É isso. Com a palavra, Di Olivério. Oi, Vânia, deixa eu te achar aqui para eu falar diretamente contigo. Cadê você aqui? Que são muitas telas, meu Deus, estou perdida. Achei você. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que é uma honra ter você aqui. É uma honra saber que você estudou na minha cidade, Campinas, que você é cria da Unicamp. Você é formada e pós-graduada na minha linda Campinas, que eu amo tanto. Enfim, a pergunta que eu vou fazer para você é uma pergunta até que já apareceu aqui várias vezes, em outras ocasiões, é uma pergunta que eu acho que é muito importante ser feita. A gente sabe que a arte ela absorve o tempo, ela é atemporal, mas ela absorve o tempo onde ela está. E absorve também todas as dificuldades e se reinventa, e a gente tem que, nós artistas, como criativos que somos, a gente é obrigado a andar junto conforme a carruagem está andando. Com a roda quebrada, capengando, mas a gente está lá, conserta uma roda, vai carregando no ombro e vai embora. O que você acha que a pandemia vai trazer, na verdade, de mudança efetiva daqui para frente na arte? O que de evolução nós tivemos que criar que você acha que vai ficar? A gente sabe que vão ficar cicatrizes, vão ficar a dor da ausência do palco, vai ficar a dor da ausência do público. Esse período a gente não tem como voltar atrás. Mas como a gente se reinventa, que a arte é isso, o que você acha que a gente aprendeu agora e que vai levar daqui para frente? Mesmo sem pandemia, acredito eu, em longe. Eu vou falar de nós, pessoas resilientes e que insistem, que não desistem jamais, que estão aqui, inclusive, na reunião do Zoom por conta disso, tá? Tem menor de idade aqui, eu não posso falar palavrão, né? Droga. Tem alguém menor de idade? Tá. Não tem não. Não tem menor de idade? Então eu posso falar palavrão. Tá? Eu evito, porque do rock o pessoal é só palavrão, praticamente, né? Mas aí eu acho que fica feio também. A questão é assim, quem era legal antes dessa pandemia está mais legal. Quem estava empenhado em evoluir está mais empenhado em evoluir. Quem era escroto está mais escroto. É isso. Isso é fato. Isso é uma coisa assim. Não estou julgando, não, porque quem sou eu? Eu estou no olho do furacão também, eu só estou observando, né? Eu estou empenhado em evoluir? Sim, lidando com todas as ansiedades, né? Que isso
né, com o que a gente está lidando nessa pandemia, que já existia, a ansiedade já existia antes, né? Ela só piorou na pandemia. É basicamente isso. A palavra que eu usei, eu acho que é a grande lição de resiliência. Tá? A gente não desiste fácil, com todos os socos, os pontapés que a gente está levando, tá? É a resiliência. Vou falar da minha experiência. Eu moro só, tá? Uma aquariana independente, adoro, inclusive, o meu espaço, com os meus 4 gatos. Eu estou sozinha, tá? Eu não convivo, a não ser quando eu tenho que sair, vou até a esquina no armarinho ali, enfim, no armazém da minha amiga, comprar coisinhas e volto, tá? Aqui em casa veio a veterinária cuidar dos meus gatinhos, vacinar uma vez por ano, e o encanador, porque senão eu ia morrer afogada. Foi só isso, as pessoas que entraram aqui, né? Então, viver só nunca foi uma coisa horrível para mim. Como eu gosto da minha... Não é solidão a palavra. É aquela coisa de se curtir, realmente, né? Só que agora... da sua companhia. Exato, eu gosto da minha companhia. Isso é uma coisa que eu tive que aprender muito cedo. Já foi sofrido? Já, mas depois dos 35, estabilizou. Tá? Aí realmente eu aprendi a gostar. Isso não é a parte mais terrível. A parte mais terrível realmente é lidar com a ausência do palco. O que eu tive que fazer? O que você falou, eu tive que me reinventar. Perder a vergonha que eu tinha de pegar e gravar vídeos mega, ultra, super caseiros, toscos, no meu celular bichado. Sim, eu consegui comprar um iPhone bichado, cheio de defeitos, tá? Não dá para comprar outro agora, por conta da pandemia, né? E aí eu gravo e posto no Instagram as minhas músicas, as músicas que eu cantava na minha adolescência, que eu cantava na minha juventude, tá? É um exercício. Eu voltei a cantar. E aí, eu hoje pensando, eu falo, foi muito positivo. Esse saldo é muito positivo. Eu recuperei a minha voz cantada, coisa que eu não fazia, porque eu estava regendo 9 shows por semana. Não dava tempo, inclusive, né? Da minha parte resiliência e reinvenção. Essa são as 2 grandes lições. A gente é capaz de renovar, pode ser a pior dificuldade, a gente é capaz de renascer, certo? Nem todo mundo, infelizmente, tá? E aí a galera que está nesse âmbito de que está tudo bem, não está tudo bem, amores, não está, tá? A gente está passando por uma profunda transformação, é um final de era, né? Outra coisa também, quem já tinha empatia está mais empata ainda, desenvolveu mais a empatia. Quem não tinha nenhuma está com menos, conseguiu ficar negativa, né? Negativou, né? Está menos, está abaixo de 0, certo? E, de novo, a gente pode julgar? Não, porque cada um tem o seu tempo. O que nos ensina também, a empatia entenda, perdoe, né? Perdoai para seres perdoados. Isso é a base de tudo. Tá todo mundo aqui aprendendo. Pode sentir raiva? Claro, eu xingo muito, tá? Senão eu enlouqueço também. Mas sabendo que é no intuito de purgar, de liberar. A lição para nós artistas, tá? Artistas de fato, tá? Estou falando aqui de artistas de fato, os nossos colegas que estão lutando, tá? E imagina o tanto de trabalhos cancelados. Eu tive 5 grandes superproduções canceladas, tá? Entre o ano passado e este, certo? Ou seja, é dinheiro que deixa de entrar, a gente se vira como pode, corta os gastos, trabalhe de outras maneiras, se renove, tá? Eu voltei a compor, entende? Ou seja, eu sou obrigada a revisitar outras faces da Vânia que estavam relegadas lá na pilha ali, né? Em espera. Por quê? Porque eu estava regendo. A gente tem momentos. A parte boa é que as pessoas bem intencionadas estão mais generosas, estão mais artistas. Vocês não desistiram, vocês estão aqui. E agora a parte pior já passou. Mais um pouco a gente sai desse buraco. Tá? Continuem se cuidando, continuem sempre nessa coisa de proteção, de autopreservação realmente. Já já a gente sai desse buraco e a gente se renova. Né? Eu acho que é isso. O resto eu não ouso dizer, sabe por quê? Porque para mim é uma grande nebulosa também, tá? É um grande nevoeiro. Eu estou conseguindo enxergar, antes eu não estava conseguindo enxergar aqui, ó, tá? 1 ano atrás eu estava aqui, eu assim, meu Deus do céu. Agora eu estou conseguindo enxergar uns 2 metros de distância, eu já vejo o nevoeiro se dispersando. É basicamente isso.
Quero aproveitar, já que está todo mundo fazendo 2 perguntas, Fernando, vou fazer a minha segunda também, ué. Já que está todo mundo assim, vou aproveitar o embalo, vou aproveitar o debut. Na verdade é o seguinte, fiquei muito feliz de saber que você também compõe, eu também componho. É muito legal isso. Eu queria saber o seguinte, que tem mercado para compositor para o teatro musical? É fácil? Não é fácil? Em linhas gerais, de uma maneira muito rasa. Assim, é uma pergunta, na verdade, eu não tenho tanta profundidade para perguntar sobre isso. Mas é uma curiosidade que me veio agora. Você falou compõe, eu falei, caramba, né? De compositora para compositor. O que esse mercado permite? Tem sim, Di. Tem permite, sim. Né? Nessa fase que a gente está, digamos que há 20 anos atrás eu ia falar, vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa porque, né, é muito difícil. Agora só é difícil, tá? Não é muito difícil. Só é difícil, tá? Pelo seguinte, musical autoral tem muito espaço e cada vez mais. Por quê? Primeiro, é autoral. Certo? Você não tem que pagar direito autoral fora, né? Tem algumas coisinhas do ECAD que a gente não escapa, mas enfim. Você não vai ter que comprar os direitos da Broadway, por exemplo, tá? Você... normalmente são peças mais montáveis, digamos assim. Por quê? Elenco menor não é aquela superprodução. Você se adapta àquilo que você tem. Então, por exemplo, vou escrever um musical para este grupo. Você já sabe o material com o qual você pode trabalhar. Então, é muito mais factível, muito mais fácil. Fácil é uma palavra forte nesse caso, né? Porque vai ser difícil. Mas, assim, tem mais meios, mais recursos de você fazer uma montagem. Custa menos, é isso que eu quero dizer. De qualquer maneira, você vai precisar de patrocínio. É grana, tá? Uma montagem pequena é grana, é caro. Quando a gente vê essas reportagens falando de teatro musical, a lei designou 30 milhões para o, não sei se é isso, Fantasma da Ópera, tá? Você fala, nossa, é muito. Não é, gente. Não é. Não é. É o suficiente, tá? É o suficiente. Não se mantém. É a folha de pagamento, porque é superprodução, é detalhe, é tudo muito específico, é caro, realmente, tá? Então, se você resolve compor um teatro musical, por exemplo, musical infantil, tem muito mercado. Você vai ter trabalho garantido. Um musical autoral que diga respeito às relações humanas, atemporais, sabe? Amor, perda, vida, morte, você vai ter público. Se for bem construído, você vai ter público. Então, existe, sim. E, como eu te falei, ano 2000, não tinha isso, porque estava começando o primeiro Lemis, né? Aí que começou o grande boom de musicais. Olha, de novo, atrás do Fernando, olha o tanto de musical que teve. Né? Olha isso. Antes era muito difícil de encontrar elencos, agora tem de baseada, porque as pessoas abriu o mercado, tem gente se preparando. Tem muita gente boa fazendo. Versionistas bons, temos excelentes, aliás, certo? No seu caso, não precisa de versão. Por quê? É em português do Brasil. A não ser que você queira fazer, né, em algum país de língua inglesa. Tem que achar um versionista de lá para fazer. E por que não? Se é para sonhar, sonha alto, certo? Então, tem sim, tem campo, sim. Musical autoral tem muito campo, tá? Quando a gente voltar ao presencial, né, Di? Por enquanto, vamos dar um... Vai compondo, vai preparando, aí já a gente pede patrocínio, entra na lei e aí monta. Bianca, você estava querendo fazer uma pergunta, né? Sim. Oi, Ivana, então. De novo, obrigada por estar aqui, mas obrigada também para o Broadway Voices por ter organizado esse encontro muito interessante, de verdade. A minha pergunta é, voltando no preconceito de ser uma regente mulher, gostaria de saber como é que é a situação no resto do mundo, no sentido que quando eu saí da Itália, 10 anos atrás, tinha muitas poucas regentes, quase não encontrei nenhuma, sobretudo eu falo do teatro de ópera e de musical que eu estava acompanhando. Aqui no Brasil eu já conheci você, conheci a Nailce Machado, mas também a Valentina Pelleggi, que é italiana e que trabalhou aqui na Sala São Paulo. Então, não sei se você tem um quadro do resto do mundo para saber se essa situação realmente está mudando, se tem algum país que está um pouco melhor do outro. Ó, como é que é?
Então, de novo, é aquela velha história. Era um nicho, assim, só homens regiam por questões sociológicas, antropológicas, enfim, não vou entrar nesse mérito, né? Beleza. Aí, a primeira maestrina reconhecidamente brasileira, né, a Chiquinha Gonzaga, nossa, uma mulher à frente do tempo dela, realmente, né? Vamos cortar para 1986, primeiro dia de aula de regência, tá? 10 alunos na turma de regência, entra o professor. Dos 10 alunos, 9 mulheres e um homem. Ele olhou, ele falou, mas são todas mulheres quase? Vocês são loucas? Eu ouvi isso no meu primeiro dia de aula. Aí eu falei, nossa, que bom que eu era forte, né? Eu sempre fui resiliente, forte, porque é impressionante. Numa dessas, você pega os seus livrinhos e sai, né? Desincha a vida da sala e vai fazer outra coisa. E foi o curso inteiro, mas eu vou falar que eu dou graças a Deus por ter tido esse professor, porque eu criei uma casca. Eu criei uma casca tão grossa, que aí eu trabalho com quem for, com Disney, com gringo, com tudo. E aí você se fortalece. Mas muitas vezes eu ia para o banheiro chorar, tá? Porque era uma coisa muito pesada. Era um preconceito ferrenho, assim, uma coisa... Imagina, mulher, gente. Bom, e de novo, a gente vai calando a boca, né? Dessas 9 mulheres, tá? Dos 10, né? O rapaz, eu não sei se ele continuou, realmente. Das 9 mulheres, 5 se formaram no curso de regência, 4 profissionais da regência. Dentre elas, a Lígia Amadio, que foi a minha colega, que é uma grande regente, ela rege pelo mundo inteiro, tá? E, num belo dia, passado o tempo, olha como essa pergunta é atual, Bianca, porque aí, eu não sei como que a gente começou a falar a respeito, eu só não lembro o princípio, mas um dia, a Lígia, eu, a Érica Hendrickson e meu Deus do céu, quem que era, meu Deus do céu, eu esqueci o nome, a regente de Jundiaí, Cláudia Feres, tá? As 4, né? Eu sou mais amiga da Lígia e da Érica. Vamos tomar um café? Vamos, somos numa padaria. Aí a gente começou a falar, não, é difícil, né? O mundo da regência principalmente por conta do preconceito, porque assim, eu já cansei de subir ao pódio, o músico assobiar, ou tipo, né? E também, assim, trata o meu assistente por maestro e a mim me chama pelo nome, não me respeita. E aí eu ouvindo, aí você também passa por isso? Aí a outra, você também? Você também? Aí a gente se tocou que era uma coisa geral. Porque assim, para não dar, assim, para não, por causa que a casca é grossa, eu vou continuar fazendo, isso aí é bobagem. Só que a gente viu que não era bobagem, que era um preconceito arraigado e atual. Aí aconteceu o quê? O primeiro simpósio das mulheres regentes, que aí na Ilse foi lá, né? Aí começou a internacional, aí agregou mulheres do mundo e regentes do mundo inteiro para discutir as mesmas coisas. Como é difícil a gente ser levado a sério ainda. Meu Deus do céu, né? Legal. Né? No presencial, Renata? Você foi no presencial? Aham, massa. Daí, a coisa curiosa é que provavelmente vai ter, esse ano a pandemia foi online, né? Daí, respondendo diretamente à sua pergunta, tem mais mulheres regendo sim, Bianca, tá? Na minha época, era quase ninguém, tanto que o professor assustou em 1986. Mas, assim, já tinha mais mulheres regendo, do Darova, uma regente russa, né? Algumas regentes, tem muita regente de coro. Mulher regendo coro, tem muitas. Mas regente orquestral, diretora musical, de teatro, tá? Poucas, né? Tem mais hoje. Tem mais mulheres, mas ainda, se a gente for comparar a quantidade, é minúscula perto da quantidade de homens. Em teatro musical, vai cair a qualquer momento. Vai cair de volta. Voltamos. Teatro musical... Realmente, assim, pelo que eu sei, porque os meus alunos sabem mais da minha vida do que eu, tá? Eles pesquisaram, eles falaram que eu fui a primeira diretora musical residente do Rei Leão. Aí eu entendi porque não queriam, né? Curiosamente, é uma diretora, né? A Julie Taymor. Você está entendendo que é besta esse preconceito? É totalmente... O que quer dizer isso? É preconceito mesmo. Certo? Não totalmente besta mesmo, né? É totalmente besta mesmo. Sabe? Porque falar em resistência, vou falar o português claro. Você já regeu tendo uma crise de cólica? Eu já. E ninguém percebeu, tá? Então, assim, ninja,
certo? Então, não tem a ver com resistência, competência, seriedade.